Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de apometria, a 7ª aula que nós resolvemos, vamos dizer assim, fragmentar essa 7ª aula para que ela se tornasse mais aplicável, mais inteligível, para que vocês pudessem compreender melhor cada um dos mecanismos que são abordados nessa aula. E dentro da 7ª aula, nós estudamos as 7 primeiras leis da apometria. E hoje nós vamos entrar na 3ª lei, que é a lei da ação à distância pelo espírito desdobrado. Na verdade, é a lei das viagens astrais. É a possibilidade que o espírito humano tem de sair do seu agregado físico e se deslocar para fazer determinadas funções, determinados trabalhos. E isso é mais comum do que a gente imagina, porque nós fazemos isso todos os dias ao dormirmos. O nosso espírito se desloca e vai para certos, vamos dizer, certos locais, de acordo com a nossa afinidade, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a sintonia em que vibramos. Esse espírito, ele vai para um determinado lugar. Teve uma pessoa um dia que chegou em mim e falou para mim: olha, eu não sei o que acontece durante o meu sono, que eu tenho pesadelos horríveis. São pesadelos muito sofríveis. Eu sempre vou para lugares muito pesados, energia muito negativa. Aí eu acordo no outro dia com mal-estar danado, com dores por todo o corpo. E eu não sei o que é isso. Vamos abrir a sua frequência e a gente vai ver o que é diagnosticado. Nós abrimos a frequência da pessoa e diagnosticamos, através da abertura da frequência dela, que ela, em desdobramento, o espírito dela ia para um local no plano astral inferior para poder, vamos dizer assim, se confraternizar com os seus antigos comparsas, seus antigos companheiros de guerra. Porque ao abrir a frequência mental dela, foram visualizadas várias encarnações em que ela esteve envolvida na prática da guerra. Todo tipo, desde lá do Antigo Egito até aqui nas guerras já modernas. Teve todo tipo de situação, todo tipo de encarnação. E durante toda essa existência e todas essas vivências, ela foi, vamos dizer assim, angariando companheiros. E foi trazendo um monte de companheiros. Aí agora, eu considero que foi pela misericórdia divina mesmo. Ela teve a oportunidade de reencarnar, porque os outros não conseguiram, eles estavam lá aprisionados, e ela teve a oportunidade de reencarnar. Só que, em desdobramento, o espírito dela ia para junto dos seus afins. E se a pessoa tivesse a prática da oração com o anjo da guarda e de cabeça, ela não iria? Não iria. Foi o que foi orientado para ela justamente fazer todos os dias à noite. Para ela orar pro anjo da guarda dela, pedir aos mentores dela que, em vez de deixarem que ela vá para aquele lugar lá nos abismos, que eles a levassem para as escolas do plano espiritual, que ela fosse aprender, que ela fosse ser útil e não ficar lá, na verdade até mesmo atrapalhando o trabalho de um espírito guardião, que era meio que o carcereiro daqueles espíritos que estavam ali aprisionados. Inclusive ele revelou, através de uma comunicação, através de um médium, ele falou assim: olha, não sou eu quem está prejudicando ela, é ela quem está atrapalhando o meu trabalho. Por
quê? Porque ela vem encher o saco aqui no local onde eu sou o guardião. Ela vem atrapalhar. Aí a doutrinadora ainda perguntou: mas por que você permite que ela entre? Aí ele foi e falou: não, isso aí é livre-arbítrio dela. Ela quer ficar lá com a corjinha dela, problema dela. Ela entra. Aí ainda perguntaram: e como que ela sai? Ele falou: porque ela está viva. O cordão fluídico, mais cedo ou mais tarde, puxa ela de volta. Ela retorna para o agregado físico. Agora, aqueles que de vez em quando vêm com ela e que estão desencarnados, esses entram e ficam. Sintonia, né? Sintonia. Então eu achei muito interessante essa experiência que nós tivemos, inclusive foi num tratamento aqui na casa, né, em que a consulente, no retorno dela, ela ficou assim muito impressionadíssima com o resultado que foi alcançado no tratamento dela. Com apenas uma sessão, ela falou assim: ó, 80% dos meus problemas se resolveram com uma sessão. Agora a única coisa que ainda está pegando são os sonhos. Então vamos abrir a sua frequência focalizando essa situação dos sonhos. Vamos ver o que é isso aí. E aí foi que se descortinou todo esse emaranhado que eu acabei de narrar para vocês. Então, o nosso espírito, ele faz viagens astrais todos os dias. Dormiu, né? Dormiu, ele faz a viagem astral. E, sob comando, dentro de um trabalho apométrico, ele pode fazer esse tipo de trabalho mesmo com a gente não dormindo. A gente não precisa estar dormindo para fazer uma viagem astral de socorro dentro de um trabalho de apometria. A espiritualidade necessita que eu vá na casa da Rafaela para poder fazer um trabalho de resgate de uns irmãozinhos sofredores que estão lá agarrados lá na casa dela. Vamos dizer assim, obsediando a mãe da Rafaela. Eles me desdobram e me levam lá naquele local e lá eu vou participar desse trabalho. Aí alguns perguntam: Adélio, como? Você vai laçar esses espíritos? Não. Aí nesse ponto, eu serei apenas um instrumento da espiritualidade superior para fazer o resgate desses irmãozinhos, fornecendo energia, ectoplasma, fluidos, para que os irmãos de luz possam criar teias magnéticas, que eles possam criar câmaras de contenção, que eles possam criar redes de arrasto, né? Então tudo isso é potencializado com a presença de médiuns desdobrados. E dentre as infinitas possibilidades está também o desdobramento psíquico, né? Que é o desdobramento de consciência, que hoje nós já conhecemos, né? Mas para essa lei das viagens astrais, nós vamos tratar apenas do desdobramento de corpos, que é a lei das viagens astrais. Porque nós já sabemos que dentro do desdobramento psíquico ocorre diariamente nas nossas vidas. Como? Eu estou lá de repente fazendo alguma coisa, estudando, lendo um livro, e de repente minha mente se foca na minha filha que está lá na escola. E de repente eu praticamente a visualizo. É como se eu a visse na minha frente. Ela ali sentadinha lá na carteira com o uniformezinho do colégio dela e tudo mais e tal. E isso aí é o quê? É o desdobramento psíquico. É que a nossa mente vai lá onde a gente focalizou. E isso acontece muito mesmo no nosso dia a dia, né? A gente se lembra de uma pessoa que foi importante na nossa vida, aí a nossa mente vai lá naquela pessoa, e como no plano mental não existe noção de tempo e espaço, a gente volta no tempo, volta lá na nossa mocidade, vai se lembrar de fatos e acontecimentos da nossa mocidade,
E aí se a gente não tem mais contato com essa pessoa hoje, aí a gente vai ficar pensando, né, como será que fulano está hoje? Será que engordou? Será que emagreceu? Será que casou? Será que ele está careca? Será que ela está gorda? Aí o que acontece? A gente projeta a nossa mente também para onde está essa pessoa. E é incrível que mais cedo ou mais tarde a gente acaba mantendo contato com essa pessoa, acha pelo Facebook da vida, WhatsApp da vida. A hora que a gente vai olhar, é incrível, a pessoa está exatamente daquele jeito que a gente mentalizou. Por quê? Porque foi a nossa mente que foi lá, né? Então, essa lei de viagens astrais, da ação à distância, do espírito desdobrado, ela tem N finalidades. O fato de eu passar por uma determinada rua, determinada cidade, parece que eu conheço, parece que eu estive aqui, é um caso, né? É um dos casos de viagem astral. Às vezes a pessoa vira e fala assim, eu acho que é porque na última encarnação eu devo ter vivido aqui. Mas aí a gente vai analisar e vai ver que aquela cidade tem 50 anos. Então, com certeza na última encarnação daquela pessoa, aquela cidade ainda não existia, né? Mas é o que? É o espírito que se desdobrou e foi lá. Geralmente quando a gente vai fazer uma viagem, gente, é muito interessante. Não pinta aquela ansiedade danada, a gente fica ansioso quando vai fazer uma viagem, principalmente para um local que a gente não conhece. E aí a gente dando a sonhar com aquele local, dando a sonhar com as coisas e tudo mais. Aí de repente a gente vai lá naquele local, viaja para lá. Por exemplo, eu nunca fui em Ilhéus, na Bahia. Aí de repente, a hora que eu chego lá em Ilhéus, parece que tudo está familiar. O que foi, gente? Fui lá, né? Fui lá várias vezes para visitar Ilhéus. Eu falo até, eu brinco muito que o nosso espírito volta até queimadinho de praia. Então, é muito importante que nós façamos um direcionamento para essas nossas viagens astrais. Em vez da gente bater perna, passear à toa, ficar correndo atrás de ex-namorados, né, para ver se ele está careca. Não, vamos fazer o seguinte, vamos canalizar essa energia, como a mãezinha falou, para fazer coisas boas. Vamos pedir aos nossos mentores para que nós possamos ir para as faculdades do plano espiritual. Lá em Estrela de Aruanda, tem N faculdades de formação de trabalhadores da luz. Então que nós possamos ir para uma dessas faculdades, para que nós possamos ir para as escolas, para os hospitais, para todos os lugares onde nós possamos ser úteis. E não ir para a balada, né? Ir para o frevo, como de costume a gente tem esses sonhos que de vez em quando a gente acorda de manhã assim e fala, gente, eu estava numa festa muito esquisita, dancei a noite inteirinha. Então, vamos evitar esse desperdício de energia. Ou então, às vezes, a mãe vai buscar, né? Pior. Então, vamos evitar esse desperdício. Sei, eu viu, gente? Ficar à noite buscando você. Fica buscando um pouco. Pega um aqui, pega outro ali. Puxa a orelha do porque dorme tarde. Já peguei gente em cada lugar. Nossa, Exatamente. Ave Maria. Fala Não pode contar, não pode contar. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Eu hoje vou fazer uma metodologia um pouco diferente. Eu vou fazer a leitura do conteúdo para depois nós abordarmos a parte prática mesmo, tá? Das leis, da lei das viagens astrais. Você está tão cansado, passa com alguém ali para você. Não, sem problema com isso. Vai bem. De boa. Toda vez que se ordenar ao espírito desdobrado do médium uma visita a lugar distante, fazendo com que esse comando se acompanhe de pulsos energéticos, através de contagem pausada, o espírito desdobrado obedecerá à ordem, conservando sua consciência e tendo percepção clara e completa do ambiente espiritual ou não para onde foi enviado. Nota importante. Esta lei é aplicada basicamente em sensitivos que conservam a vidência quando desdobrados. Técnica. Ordena-se ao médium desdobrado a visita a determinado lugar, ao mesmo tempo em que se emite energia com a contagem lenta. Ele se desloca seguindo os pulsos da contagem até atingir o local estabelecido. Como permanece com a visão psíquica, transmite de lá descrições fiéis de ambientes físicos e espirituais,
nestes últimos se incluindo a eventual ação de espíritos sobre o encarnado. Este tipo de desdobramento exige certos cuidados com o corpo físico do médium, que deve ficar em repouso, evitando-se até mesmo que seja tocado. O que é possível ao médium fazer quando desdobrado? Pergunta interessante, né? O que é possível, vamos dizer assim, ao nosso espírito fazer enquanto ele está desdobrado? Deslocar-se a lugares distantes e de lá, através de seu organismo físico, que continua consciente, descrever o que está acontecendo. Participar juntamente com os socorristas desencarnados dos auxílios aos sofredores, sejam eles desencarnados ou desdobrados de pacientes. Um médium não vidente passa a ver-se desdobrado? Se vidente, quando desdobrado, continua vidente. Caso contrário, nem sempre consegue descrever quadros vivenciados quando desdobrados, embora obedeça comandos apométricos. Ou seja, aquele médium que não é vidente, ele obedece ao comando, só que nem sempre ele vai trazer informações do que aconteceu. Isso é muito comum comigo, por exemplo. Às vezes as entidades utilizam dentro do trabalho o comando para que nós possamos ir a determinados locais para fazer resgate. Eu literalmente fecho meus olhos e me concentro muito e não consigo ver nada. Aí o que eu faço? Eu continuo emitindo a vibração porque eu sei que algo diferente está acontecendo. E, inclusive os membros, principalmente quando é o Marcos ou a Roberta, vão dando orientações, vão dando demonstrações de como é o local. Aí eu vou mentalizando de acordo com as informações deles. Tem uma caverna, eu mentalizo uma caverna aqui. A caverna é gigantesca, eu mentalizo uma caverna enorme. A caverna tem centenas de espíritos lá dentro, eu mentalizo centenas de espíritos. Não estou vendo, eu estou mentalizando, porque eu não tenho evidência. Aí ocorre de retornarmos e o Odair ficou com aquela imagem somente a da mentalização. O Odair não viu nada. Agora já acontece em outras ocasiões que aí sim, igual um dia a Roberta virou e falou: Odair, tem uma caverna e lá dentro da caverna somente você tem permissão de entrar. Ué, por quê? Aí ela foi e falou assim: não sei, eu só sei que veio uma ordem de que somente você teria permissão para entrar lá nessa caverna. Aí eu entrei na caverna, aí minha mente fez assim, pá, eu entrei na caverna e aí eu fui vendo a caverna e descrevendo para ela. E ela falando, é exatamente isso, tá certinho, é isso aí mesmo que está acontecendo. E incrível, que quando resolveu o problema, que eu retornei, aí é que eu fui entender que eu era o único do grupo ali que tinha permissão para entrar naquela caverna, porque no passado eu fui morador dela. Já tinha a chave lá, né? Eu já tinha a senha. Já tinha a senha para entrar. Então foi muito interessante essa experiência, sabe? Que a espiritualidade usou da lei de sintonia. Falou assim, olha, esse aí já entrou aqui, então ele consegue se submeter às energias negativas do local. Então ele pode entrar. Agora os outros vão ficar de fora aguardando. Sim, mestre? Nós podemos usar essa técnica junto com o vento solar? Pode, com certeza. Tá entendendo? Entendendo todo mundo aí? Todo mundo entendeu? O vento solar. Sim. Fez um vento solar, já puxa. Alguém já vai. Foi uma sintonia aqui agora, porque eu ia fazer exatamente essa pergunta. O que acontece? Quando é solicitado para a gente auxiliar no vento solar, e é pedido para que ele mentalize seu trabalho explicado. Então, quando a gente fecha os olhos, aí eu acho que cabe aí, eu não sei. Mas normalmente se visualiza ou um quadro clarinho, limpo, ou escuro, e imediatamente começa a surgir formas.
Então, isso aqui é um desdobramento à distância? É um desdobramento de consciência, desdobramento psíquico. Porque você não dormiu, você está ali promovendo a varredura com o vento solar. Mas ela consegue ver porque ela tem evidência. Pois é, mas agora eu vou dizer aqui, ó, eu tenho certeza, ela tem a evidência desenvolvida. Mas quem aqui já conseguiu, que fazendo o vento solar, na prática do vento solar, conseguiu visualizar a casa do consulente direitinho? Não, eu consigo sentir a energia. Conseguiu visualizar a casa do consulente? Você, né? Quando tem Ele falava que via. Isso, exatamente. Precisa ser a casa inteira. Partes da casa, o quintal da casa, ou a sala, ou o quarto. Ou então ainda fala assim, ó, gente, ainda vira pro consulente e fala, mentaliza o banheiro. É porque viu o banheiro. Então, o que acontece? Normalmente, por exemplo, no meu caso, quando eu tento buscar algum ponto escuro, alguma forma, isso. Eu nunca tentei, me atentei com essa coisa de eu estou em que lugar. Não, na realidade é uma coisa que vem circulando e as formas vão aparecendo. Por exemplo, teve uma situação onde que a gente viu assim, coisas, uma pregando ali para um lado, outra pregando e outra pro teto. Então é como se eles estivessem se escondendo, eles se escondem para não serem visualizados. Exato. Quando termina, quando faz meses, a entidade pergunta, você está vendo alguma coisa nesse sentido? Eu falo assim, ó, tem uma lateral, outra tem um em cima e tal. E isso às vezes dá um transporte com várias. Exatamente. É a ação do espírito desdobrado. No caso aí, o seu desdobramento foi psíquico. Porque você continuou consciente, você não dormiu, né? Então, é um dos casos muito comuns. E, inclusive, já aconteceu de um dia, fazendo um tratamento para uma moça, que ela pediu um socorro para a casa dela, porque ela disse que estava, assim, problemas de saúde muito graves dentro da família dela, que era assim, um adoecia, aí a hora que aquele estava começando a sarar, outro adoecia. A hora que aquele outro estava começando a sarar, outro adoecia. Aí ela falou, gente, tem alguma coisa errada, não tem lógica. Aí o que aconteceu? Fizemos a abertura da frequência dela, quando o médium conseguiu visualizar a casa dela e foi descrevendo a casa, até chegar num banheiro que tinha lá no fundo do quintal. Aí ele foi e virou e falou assim, olha, tem um banheiro assim, 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 lá no fundo da casa, do lado direito, do lado esquerdo e tal, explicou direitinho. Ela foi, tem sim, mas esse banheiro está trancado. Aí ele falou assim, só que tem um porém, tem um irmãozinho que está habitando lá. Aí ela, então é por isso? Aí ele, pai, como assim? Aí ela falou assim, não, porque um dia ele é trancado. E um dia minha mãe abriu e tinha fezes no chão do banheiro. Só que era assim, de uma forma muito estranha, não eram fezes humanas, mas não era de gato, não era de cachorro, porque não tinha como qualquer animal entrar lá dentro. O banheiro é forrado e estava trancado e com a janela fechada. Então todo mundo ficou impressionado com aquilo lá. E então, igual a senhora falou, materializou. Aí ela falou, gente, então é esse irmãozinho que tem lá? Então nós precisamos fazer um trabalho para poder retirar esse irmãozinho de lá. Então vamos fazer? Vamos. Preparamos o grupo, era no primeiro grupo de apometria do qual eu participei, e abrimos a frequência da casa deles, porque ele não estava obsediando uma pessoa específica, ele estava obsediando a família inteira. Então vamos abrir a frequência da família X. Aí ele foi e se manifestou, tratamos ele, resolveu o problema. Essa pessoa disse que foi assim, foi como tirar com a mão. A família inteira sarou, acabou o problema de saúde, acabou tudo aquilo, acabou os problemas
de dinheiro na família, de problema de desarmonia na família, tudo. Sim? Tem diferença de clarividência para vidente nesse caso? Tem. O clarividente é aquele que ele vê tudo o tempo todo. O clarividente não adianta nem ele tá andando na rua, ele está vendo os espíritos. E se ele fechar os olhos, aí piora. Se ele fechar os olhos, aí piora. Já o vidente é aquele que necessita de concentração. Por exemplo, agora, o clarividente, dentro de um trabalho desse aqui, ele vai ver com a maior perfeição tudo. Já o vidente não, ele exige do vidente uma concentração, um foco específico para a visualização daquela ação determinada. Então é isso que é a grande diferença entre o clarividente e o vidente. O clarividente é espontâneo, acontece naturalmente. Já o vidente, vamos dizer assim, ele força a barra, ele se concentra para que ele consiga ter a vidência e visualizar. Nesse caso, o clarividente, ele tem a visão muito mais ampliada e acontece muito igual, por exemplo, com o Marcos. O Marcos, às vezes, ele chega lá em casa, ele já canta a pedra direitinho. Tem dia que ele escreve uma lista. Ó, nós temos que ir em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Por quê? Porque ele tem a clarividência. Então, muitas vezes os espíritos acordam ele às 3 da manhã, levam ele para o escritório, vão lá para o escritório que a gente precisa passar algumas informações para você. E levam ele aos locais onde devem ocorrer os tratamentos. Quando ele chega lá em casa, ele já chega prontinho com o itinerário das visitas, todos prontos. Ó, tem que ir no Iraque, tem que ir no Rio de Janeiro, numa favela, tem que ir na África, já passa a coordenada todinha. E isso é muito bom no caso do clarividente, que tem a consciência e o equilíbrio, tem uma mediunidade doutrinada, tem a mediunidade trabalhada. É super eficiente para poder ajudar nos trabalhos. Sim? Então a clarividência é uma coisa que se nasce com ela ou não? A vidência tem como desenvolver? Tem. A vidência tem como desenvolver. Inclusive eu estou participando de um trabalho de desenvolvimento. Irmãos de Luz. Exatamente. Ela orienta como desenvolver vidência. Exatamente. O livro Mãos de Luz. Mãos de Luz, Bárbara Eno. Pois é. O livro Mãos de Luz, ele orienta como desenvolver a vidência. E tem alguns outros materiais que também fazem esse trabalho. Por exemplo, o Caboclo Girassol me orientou a fazer uma prática toda terça-feira antes do sol nascer para poder desenvolver a vidência. Ou seja, um cara que não via nem fumacinha, a tendência é ir ampliando e melhorando com o tempo, né? Agora já a clarividência, a pessoa nasce com ela desenvolvida e ocorre que se essa pessoa não tiver uma família equilibrada, dentro de um lar equilibrado, uma orientação, logo enlouquece e aí essa pessoa vai parar dentro do manicômio. A grande maioria das pessoas que estão hoje trancadas dentro das clínicas psiquiátricas são clarividentes ou clareaudientes, ou seja, pessoas que veem espíritos o tempo inteiro ou que ouvem espíritos o tempo inteiro. Por isso, o Franco falou uma vez no carnaval que tem no Congresso Espírita, ele falou que 90% são médios que estão lá. 90%. Exatamente. Aí você deixou 10% para problema de ordem física, mental, mais físico, de ordem física, orgânica. Mas isso, 90% é mediunidade. Pois é. E inclusive, quando a criança já começa a demonstrar essas características de clarividência ainda muito na infância, há um trabalho que pode ser feito de atenuação dessa mediunidade. Não é fechar, gente. É atenuar essa mediunidade. Exatamente. Participando do curso.